Título 6 da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional. Seção 1 dos Princípios Gerais. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1. Impostos. 2. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parágrafo 3º. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Parágrafo 4º. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Artigo 146. Cabe à lei complementar, inciso 1, dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Inciso 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha A. Definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. A linha B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. A linha C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos artigos 156 a 195. 5. A linha D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos artigos 155, 2 e 156-A, das contribuições sociais previstas no artigo 195 e 5, e parágrafo 12 da contribuição a que se refere o artigo 239. Parágrafo 1º. A lei complementar de que trata o inciso 3d também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, inciso 1, será opcional para o contribuinte. 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado. Inciso 3. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado Cadastro Nacional Único de Contribuintes. Parágrafo 2º. É facultado ao optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º apurar e recolher os tributos previstos nos artigos 156 a 195. 5. Nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. Parágrafo 3º. Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos nos artigos 156 a 195. 5. Ser realizado por meio do regime único de que trata o parágrafo 1º. Enquanto perdurar a opção, inciso 1, não será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156 a 195. 5. Pelo contribuinte optante pelo regime único. E 2. Será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156 a 195. 5. Pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e de serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. Artigo 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Artigo 147. Competem à União, em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios, inciso 1, para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153, b, parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas. Observado o disposto nos artigos 146, 3 e 151 e 3 e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Parágrafo 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º para equacionar o déficit atuarial, é facultado à instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Parágrafo 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas
específicas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Parágrafo 2º. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. 2. Incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3. Poderão ter alíquotas, alínea A de valor em, tendo por base o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro, a linha B específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada à pessoa jurídica, na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidiram uma única vez. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para a segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no artigo 150-1 e 3, parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. Artigo 149-B. Os tributos previstos nos artigos 156-A e 195-5 observarão as mesmas regras em relação a: inciso 1, fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos. 2, imunidades. Inciso 3, regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação. 4, regras de não cumulatividade de creditamento. Parágrafo único. Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no artigo 150-6, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195, parágrafo 7º, artigo 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A e da contribuição prevista no artigo 195-5, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Parágrafo 1º. As operações de que trata o caput poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, nos termos de lei complementar. Parágrafo 2º. Lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no caput no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no artigo 150-6A será implementado na forma do disposto no caput no parágrafo 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas.